Sejam bem-vindos à Rede IBTV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento, levando até o conforto da sua casa informação e conteúdo preciso com programação na TV para mais de 500 mil de pessoas e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. Rede IBTV, a TV que mais cresce no Brasil. Rio Preto e região, agora tem ainda mais opção na sua televisão. Uma programação diferente, interativa. A TV Rio Preto e a Rede IBTV se uniram por um bem maior. Você. TV Rio Preto e Rede IBTV, cada vez mais perto de você. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas todos vocês ao meu programa Ativa Mais. Esse programa exclusivo e dedicado para você que quer ter crescimento pessoal, emocional e espiritual. E hoje, quarta-feira, começou a semana, será? Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui. E claro, todo dia é dia para comemorar e o melhor dia sempre será o hoje. Então coloca aí hashtag a minha vida é incrível. Quero todo mundo muito feliz, muito animado, porque é isso que eu trago aqui para vocês. Não esqueça de também me seguir nas redes sociais, Alana Souza _ invista agora. Lá tem muitas novidades para estar te ajudando a obter o seu crescimento. E hoje nós temos aqui muita informação importante para pais, mães, todas as famílias, tios, avós, que é um assunto que foi muito conversado mês passado e a gente só conseguiu reunir esse time de peso hoje, que foi referente ao Maio Laranja, que é o combate e conscientização ao abuso infantil. É um assunto muito delicado que requer muito conhecimento, principalmente dos adultos, para poder identificar. E hoje eu trouxe a vereadora Karina Caroline, ela que é idealizadora desse projeto em São José do Rio Preto e que com certeza está colhendo muitos frutos importantes para a nossa sociedade. Carolina, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela disponibilidade de vir até aqui ao nosso programa. Olá, Alana, fico muito feliz com esse convite, obrigada mesmo, é sempre muito importante a gente ter a oportunidade de falar um pouco mais daquilo que nós estamos se dedicando, né? E esses últimos 12 anos, Alana, eu tenho trabalhado muito na conscientização e prevenção do abuso sexual infantil, principalmente voltado a ensinar a criança a identificar o que realmente é um abuso. Exatamente. Então, eu sou muito grata por você estar me dando essa oportunidade. Muito obrigada, Lana. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando terão informações importantes, de maneira que venha a ser muito útil para vocês. Então, muito obrigada. Fique com a gente, essa querida. Temos também a Adriana, que também vai estar participando. Sim. E essa noite é uma noite de comemorar. Exatamente. Quando a gente transmite informação, a gente tem que comemorar. Então, palmas para nós, mulheres! Obrigada. Isso. E eu quero só... É um assunto muito delicado, igual eu falei no começo, mas eu quero puxar um gancho aqui. Pessoal,
é muito importante, eu trouxe uma figura política justamente por causa disso. A política é a forma mais fácil para a gente conseguir melhorar na nossa sociedade. Tá? Então, fique a dica. Os brasileiros têm duas coisas que brasileiro não gosta. Uma que eu falo é saber sobre finanças e a segunda coisa é sobre política. E são duas coisas que você precisa saber justamente para direcionar a sua vida. Então, ver quem são os políticos que estão à frente de causas importantes. Eu tenho uma filha, né, e eu falo que eu nasci depois que eu tive filha, que a gente começa a olhar a sociedade de uma forma diferente. E esse assunto é impactante, né? Sim. Porque eu acredito que as pessoas não querem falar sobre. É um tabu, né, Alana? As pessoas têm medo de falar sobre o corpo dos seus filhos, né? A gente fala que a sexualidade não é falar sobre sexo, mas a gente precisa ensinar as nossas crianças a conhecer o seu corpo, né? Porque sexo não existe para a criança. A criança não identifica sexo como nós adultos identificamos o sexo. A gente precisa ensiná-las a se defender, né? De pessoas que vão querer tocá-las com a intenção ruim, né, de sentir prazer. A criança, até então, ela não tem essa conotação sexual. E a gente não pode ter medo de falar sobre isso com as crianças. E eu fico muito feliz de ver o seu posicionamento em falar as pessoas, né, as pessoas que estão participando deste momento. A política, ela é um bem necessário. Exatamente. Para a nossa população. Ela direciona tudo na nossa vida. Ser político, você que é pai, mãe, você também é um político dentro da própria casa, porque o político ele tem que ter aquela condição de dialogar, de ouvir, debater e buscar melhora para a sociedade. Exato. E por que eu escolhi esse tema, Lana? Como mulher, imagino. Karina, mas criança... Eu já ouvi muito, doutora Adriana, que está acompanhando aqui, que a criança não vota. Como se a minha posição política fosse somente interessado ao voto. Eu quero dizer a todos que essa minha posição política me faz ter uma responsabilidade social muito grande, porque eu fui escolhida, né, para representar. E eu escolhi a bandeira da criança porque a criança é o nosso futuro. Então a gente tem que trabalhar na construção dessa criança de maneira que ela cresça com segurança e que ninguém venha interromper a infância da criança. Principalmente. E eu falo, a questão política está muito ligado com nós, com o que eu faço, com os meus valores. E eu realmente, se você está aqui acreditando que nós estamos fazendo compra de votos, gente, não é isso. A realidade é que você, como pai, como mãe, como família e sociedade, você tem que identificar. Porque eu tenho uma filha pequena. E aí, naquela brincadeira de criança, os pais, às vezes, estão dentro de um churrasco, está comemorando e não percebe as atitudes da criança. Por quê? Porque é um avô legal, é um tio bonzinho, é o vizinho, às vezes até próprio o pessoal religioso mesmo, né? O seu líder religioso. Então, eu falo assim, ensinar para a criança desde pequena. A criança, desde pequenininha, ela não sabe falar. Só que ela sabe principal, que é o sentir. Como você está abordando esse tema nas escolas? Qual que é a faixa etária que já começa a introduzir essa responsabilidade? Bom, Alana, quando eu assumi o mandato em 2013, eu criei uma Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Então, eu criei uma semana para que eu tivesse acesso às escolas. Porque, enquanto política, eu tive uma resistência nos primeiros anos. Porque a vereadora está dentro da escola. Eu estou como vereadora, mas eu sou formada em serviço social. E eu tinha, né, esse interesse de dialogar com as crianças. Porque a gente sabe que, enquanto psicólogo, assistente social, gestores, eles se reúnem para falar sobre prevenção ao abuso sexual. Eu quis falar direto com as crianças, então nada melhor do que estar na escola para falar com as crianças. Uhum. E a partir de então, Alana, eu comecei a desenvolver palestras com uma forma lúdica,
Hoje aqui, ó, eu estou com a Valentina, gente. A Valentina. E ela faz parte do programa Eu Me Protejo, né? E ela tem essa carinha brava porque ela não me toque, né? Não me toque. E assim é a fala dela, né? Essa postura brava, tipo, não me toca. E a partir de então eu construo essa palestra e converso, diálogo com a criança de uma forma bem leve, de maneira que ela entenda que carinho nas partes íntimas não é carinho, é abuso. É abuso. E eu falo, às vezes os pais, quando pais pequenininhos, tem as crianças de 2, 3 aninhos, tem aquela brincadeirinha de, ai, nananã, que bonitinho. Às vezes tem a relação de dar selinho na criança, né? Então, eu acredito que se nós aprendemos por imitação, como que você consegue modular para que a criança entenda que o carinho, às vezes, porque existe pai e mãe abusador também, né? Nós não podemos tirar isso, achar que só o homem malvado lá, que a criança não conhece. Vai fazer isso, né? Olha, eu ensino, né? Eu fiz uma cartilha grande esse ano, que é a cartilha Eu Me Protejo. E a gente tem a imagem da menina e do menino e o que são as partes íntimas, né? Perfeito. Não escrevo o que realmente é, mas eu coloco íntimo, íntimo, íntimo. E eles sabem perfeitamente o que é o íntimo, né? Eu até brinco com eles. Ô, gente, alguém sai andando peladinho por aí? Eles, não. Então, tudo aquilo que cobre com a calcinha, com a cuequinha, com o shortinho, é protegido, não é protegido? Ai, que gracinha. Se é protegido, ninguém pode tocar. E aí eles começam, né, a ficar muito atentos. Esses últimos 12 anos, nós identificamos crianças na rede municipal que estavam passando por abuso. E os órgãos de proteção são acionados. A escola, eu quero aqui agradecer a todas as coordenadoras, diretoras, supervisora, a secretária municipal, por acreditar e confiar, né, no nosso trabalho. E a gente é muito bem recebido nas escolas. Eles aguardam, porque criou uma campanha de proteção. Né? Ai, chama a vereadora Karina. Então, graças a Deus, saiu aquela questão. A vereadora Karina está na escola. Sim, a vereadora Karina está na escola porque ela cuida das crianças. E que bom se todos os políticos estivessem junto com a sociedade, escutando o que a sociedade tem para falar. Porque às vezes fica num mundo tão distante que não consegue imaginar o que acontece. E eu falo assim, principalmente dentro do ambiente escolar, com crianças menores de 4, 5 anos que requer o cuidado dos professores, dos cuidadores. Às vezes um amiguinho, né, a gente sabe que houve casos que o amiguinho acabou abusando do outro amiguinho ou da outra amiguinha. E a gente só vai conseguir combater se quem está sendo abusado conseguir identificar. Porque até então não é nada, vamos dizer assim, né? Alana, essa é muito interessante. A primeira vez que eu fiz a rede infantil, porque eu sempre estou no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. E este ano eu fui convidada pela coordenadora, Andréia, para a gente falar com as crianças de 3, 4, 5, 6 aninhos. Aí eu falei, gente do céu, né? Tenho que ver outro método, né, para que eu possa levar, porque eles são muito pequenos. Só que as crianças, elas reproduzem. Por que ela me chamou? Porque houve caso, né, que preocupou a escola, né? E aí a gente passou um videozinho lúdico também, e eles ficaram muito atentos, porque é colorido. Aí depois a gente brinca, eu falo, vocês entenderam? Para aí, tio Douglas. É o esposo que fica no comando. Ele sempre me acompanha. Que bom. E aí, explica. A criança entende tudo, viu? Pai e mãe, não tenha medo de ensinar os seus filhos a se proteger. Porque o agressor, ele não vai respeitar o teu filho. Ele não vai respeitar a idade da criança. Ele está ali para fazer maldade. Então, se a gente ensinar as nossas crianças, principalmente do corpo,
né? Onde pode tocar, o que não pode tocar, a criança ela vai dar sinais, ela vai chorar, os menores vai chorar, vai pedir ajuda, né? Vai falando não, dodói, entendeu? Assim como acontece quando chega na creche. Exato. Nas creches públicas, né, nas municipais, a gente tem uma rede que trabalha com informação, porque recebe criança da nossa população, né? Então, eles também têm que ter conhecimento para trabalhar e também saber lidar nesses casos, que é muito triste você ver uma criança que sofre o abuso. Exatamente. Depois a Adriana vai vir falando desses traumas psicológicos que causa durante a vida inteira. Acompanhei pouco sobre o Whindersson Nunes, que ele relatou que foi abusado. Então, às vezes, as pessoas adultas estão vindo com essa questão, estão expondo mais, porque acredito que durante a infância elas não tiveram oportunidade de saber que aquele é um abuso. Não tem como verdade. a gente falar o que é abuso ou não se a gente não conhecer. Porque, às vezes, se tornou natural. Né? Sim. Se torna natural. Não estou falando que é certo, tá, pessoal? Estou falando que para a criança que está conhecendo o mundo agora, aquilo pode se tornar natural, mesmo ela não gostando. Mas quando ela percebe que não é normal, quando machuca, porque a criança abusada, ela muda o humor, ela fica triste, ela fica depressiva. Tem criança que tenta suicídio quando ela está maiorzinha, porque quando ela não sabe lidar mais com aquela situação, porque às vezes é um pai, um padrasto, um tio, ela fica limitada, o sentimento dessa criança fica todo bloqueado. E ela entra naquele bloqueio, né? E então, quando nós começamos a falar sobre isso, quanto mais cedo para as nossas crianças, maior é a chance, né, dessa criança se livrar do abusador. Que nem eu falo na palestra, ai, tia, e se ninguém acreditar em mim? Eu falo, sempre terá um adulto de confiança e você pode pedir ajuda. Aí a gente vira a página. Um parente, um vizinho, a escola. Principalmente também. O projeto, porque às vezes está no projeto social, a igreja, o agente de saúde, porque são órgãos próximos. Sim. O agente da saúde está em casa, entra de porta em porta. E o conselho tutelar é o órgão de proteção. Então eu falo, sempre terá um adulto que vai te dar ouvido. Você não pode ficar em silêncio. Você não tem culpa de nada, porque o agressor, ele faz ameaça. O abusador, ele ameaça a criança. Exato. Então, a gente tem que tirar o medo, desbloquear o medo e encorajar a denúncia. Eu acredito que deve ser muito difícil esse trabalho, porque você imagina, nós estamos lidando com pérolas, né? Crianças são pérolas maravilhosas. O futuro de toda uma nação. E infelizmente, os casos de abuso infantil e de adolescente é realmente quem é próximo. Porque você não vai estar numa festa com uma pessoa que você não conhece, com um estranho, pai e mãe. Você não vai deixar seu filho com qualquer pessoa. Você vai deixar seu filho com alguém de confiança. E, principalmente, a pessoa que for acolher essa criança, ela vai ter que ter um olhar cauteloso, cuidado para não falar, ai, criança, sai daqui, né? Porque tem pai também que vê que a criança tá chorando, tá implorando. E, não, você é obrigado. E aí cria, depois que acontece, que descobre aí sim, que vem toda até a remorso, acho que de pai e mãe. Você sabe que durante a palestra, Lana, eu falo assim, olha, pessoas conhecidas e desconhecidas têm que respeitar o seu corpo. Não pode tocar nas suas partes íntimas. Isso não é carinho, isso é abuso. Então, durante a palestra, eu falo muito sobre isso. E a gente percebe o semblante de algumas crianças. No ano anterior a este, nós conseguimos identificar uma menina pré-adolescente, né, seus 11 para 12 anos, que ela estava sofrendo muito com isso, né? E eu fico triste, mas na mesma hora eu fico aliviada em ter despertado nessa criança. Assim, eu tenho que contar para alguém. O olhar diferenciado. Isso, né? Porque ela não sabe nem, é que nem eu falei, ela não sabe nem como contar. Ela sabe que é ruim, mas se é o meu tio, se é o meu avô, gente muito próximo. E quando elas chegam contando, meu coração dispara, mas ele está aqui dentro, paradinho. Eu olho para elas, eu falo assim, parabéns, você foi corajosa. Acabou hoje. Né? Vamos te ajudar, vamos procurar a direção da escola,
para que ela se sinta acolhida. Porque, de repente, essa menina, ela já tinha comentado alguma coisa com a mãe. A mãe não Ouviu? deu atenção, porque era o companheiro dela. Nossa. Porém, essa menina, o pai veio buscar, porque era separado. Como a mãe preferiu o companheiro, a filha teve que ser retirada do lar, né? Abusivo, né? Então, graças a Deus, ela saiu, tá morando com o pai e tá fazendo tratamento, né? Sim. Que nem a Adriana, né? Tem os clientes dela, nós temos que destravar, né? Essas crianças que passaram por isso para que elas consigam ter uma vida produtiva, porque é muito difícil. A doutora vai falar sobre mais. isso, né? A conscientização, realmente. É. E é isso. A conscientização em primeiro lugar. Parabéns, Sim. Carolina, pelo seu excelentíssimo trabalho. Nós precisamos avisar principalmente essas crianças menores, adolescentes, combater sim a violência, o abuso, porque marca a vida adulta de uma criança, infelizmente. Eu te agradeço, Alana. Obrigada pela oportunidade. Que o programa Ativa Mais seja cada vez mais seguido, porque você tem trazido pessoas com conteúdo importantes, Sim. né? E tudo que é informação, ela nos traz efeitos também poderosos, né? Conhecimento é poder. Sim. Então, que Deus continue te abençoando. Amém. E foi um prazer estar aqui. E Meu, pai muito e obrigada. mãe, não tenha medo de falar sobre o corpinho dos seus filhos. Ensine-os a se proteger. Muito obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Sigam a vereadora, saiba do trabalho dela, proteja nossas crianças. Muito obrigada. Até o próximo convidado. Até a próxima. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você. Com Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse redeibtv.com e dê um play. Rio Preto e região. Agora tem ainda mais opção na sua televisão. Uma programação diferente, interativa. A TV Rio Preto e a Rede IBTV se uniram por um bem maior. Você. TV Rio Preto e Rede IBTV, cada vez mais perto de você. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rede IBTV, junto com você. Voltamos, falei que era VaptVupt. Estamos aqui agora com a Adriana Rodino. Ela que é psicóloga, especialista em psicanálise e que recebe essas pessoas para estar ajudando a ter uma vida saudável, né? Vamos falar assim, correto, Adriana? Correto. Boa noite, Alana. Boa noite, amiga. Prazer. Muito obrigada. Mais perto, amiga. Pela oportunidade, né, de estar aqui essa noite falando de um tema tão importante, né, para a população, para todos nós, né? Tivemos aí o Maio Laranja, né, uma campanha que traz essa conscientização, né, sobre o abuso infantil de adolescente, que é um tabu, né, como vocês colocaram muito bem, né, a dificuldade que todo mundo tem, né, de poder falar sobre a sexualidade. Exato. E é que nem a Karina faz um belíssimo trabalho ajudando uma maioria da população a identificar o que é abuso. Depois que a gente identifica, a criança identifica que é o abuso, como que os pais, igual ela falou, tem a mudança de comportamento, como que ela demonstra que está sendo abusada? Porque às vezes a criança não sabe que aquilo é um abuso, ou sabe que é ruim, mas ela não entende. Quais são os sinais, né? Vamos ser direto ao ponto. Quais são os sinais que ela apresenta? Então, assim, né, a criança, né, como a Karina colocou, ela se sente confusa, né? O que é, né, carinho, o que é afeto, né, e o que tem de intenção desse adulto, né? Porque ela não consegue identificar, né? E isso gera na criança, né,
uma confusão, né? O que é isso que eu estou vivendo? Por isso que ela tem tanta dificuldade também, né, de chegar, né, para o adulto e dizer o que ela está vivendo naquele momento. Então, assim, é muito importante, né, que se tenha, né, um diálogo aberto, né, que tenha uma conexão profunda entre os pais, né, entre as pessoas que estão ao lado dessa criança, para ela se sentir segura o suficientemente nesse vínculo para que ela possa expressar o que ela está vivendo e sentindo, né? Como a Karina colocou também, a importância do quê? Né? De saber, conhecer o seu próprio corpo. Por que não, desde pequena, né? Falar do corpo. O corpo, né, é um órgão e a criança precisa entender, né, que ali não é um lugar que tem que precisa ser tocado por um adulto. Né, que não é legal, né, saber que ali, né, é algo dela, é algo íntimo, né, então os pais precisam estar colocando isso para as crianças, né, e, né, como identificar, né, se eu tenho uma conexão legal com meus filhos, né, se eu percebo, então eu vou identificar que essa criança, né, ou a escola, né, ou qualquer pessoa, babá, qualquer familiar que esteja sempre com essa criança, que ela vai mudar o quê? O comportamento, né? Ela vai ficar diferente, né? Ou ela vai ter um isolamento social, ela vai se sentir retraída, né? Pode ter problemas no sono, né? Pesadelos, dificuldade na escola, ansiedade, choro constante, medo excessivo, né? Então, assim, são vários sintomas, né, que também é individual. Mas o que é importante? Perceber quando essa criança muda o comportamento, né? Ela não está mais funcionando igual. Então, para lá, eu preciso entender, deixa eu ver, né? Deixa eu olhar, né? Por que essa criança está diferente? Exatamente. Eu falo assim, os pais, às vezes, têm o hábito de, na correria do dia a dia, estou correndo, não tenho tempo. Aí a criança vem para falar alguma situação, sai daqui, não tem nada a ver. E eu acho que isso atrapalha muito a conexão, né? Como que a gente vai conectar, saber que aquela criança está passando por um abuso se a gente não está conectado? E quando os pais, eu acho que se afasta da criança, vou falar pais, mas de uma maneira geral, sim, tá? Ela se sente à vontade, às vezes até, não sei se tem essa possibilidade com o abusador, porque o abusador dá um certo carinho, ou... existe isso, né? Existe, né? Né? Eles são sedutores, né? Existe também isso. Mas você falou tudo, né? Assim, essa correria do dia a dia, né? E essa questão do telefone, né? Das pessoas estarem conectados, né? Em um outro lugar, exatamente, né? E perdendo, né, essa conexão do humano. Que aí, né, essa comunicação fica falha mesmo, né? Então, assim, é um resgate mesmo, né? De poder olhar, de poder se comunicar, de poder entender, de poder olhar mesmo, né, para aquilo que está acontecendo. Porque, geralmente, né, às vezes é identificado ou pela escola, né, por qualquer outra pessoa, às vezes não é pelo pai, pela mãe, né, que está constantemente com a criança. E aí, né, a Carolina colocou algo muito importante, né? Se a gente tem uma rede, né, entre a comunidade, órgãos públicos, igreja, onde tem o quê? Uma conscientização, onde tem campanhas, onde se abre para esse debate. Por quê? Porque isso que a gente está falando hoje é tabu. Né? É tabu, ninguém quer falar. E as pessoas que vivem, né, como foi colocado, né, são inúmeros adultos que já viveram abuso e que nunca comunicaram. Né? Então, aí você falou do Anderson Nunes, tem a Xuxa. Xuxa foi falar com quantos anos? Acho que quase 50. Então, né, perceba quantos anos ela viveu com isso, com essa angústia, com essa dor. Né? Por quê? Porque existe uma mistura de sentimentos. Existe vergonha, existe culpa. Né? Eu sou culpada? Né? Por quê? Porque é a importância de saber o quê? Né? Que eu tenho direito do quê? Do meu corpo, de dizer não. A criança não entende, né, que ela pode dizer não, a não ser tocada. Que ali é o respeito, né, que ela precisa ser respeitada. Por isso a importância da prevenção, né, de poder mostrar para ela que não, que ela tem o direito de dizer não, né, e que ela também tem o direito de comunicar isso para alguém. E aí ela precisa encontrar alguém que acolha isso.
Ter né? segurança. Exatamente, né? Que acolha isso, né? Que vai dar importância a isso. Por quê? Porque como isso é algo tão, né? Até a professora às vezes, o que eu vou fazer com isso, né? Pode ser pai, mãe, né? Ou adolescente, meu tio vai preso, meu pai vai preso, minha mãe vai presa, né? Ou é ameaçado. Então assim, é uma gama de coisas, né? Por isso que é um trabalho mesmo de prevenção, de uma forma geral, de ter a prevenção, do acolhimento e mais, né? Quando essa criança ela é identificado o abuso, né? Que são vários sinais e sintomas que a gente falou alguns, ela ter esse acolhimento, né? Ter um apoio psicológico para que ela possa aprender a lidar com aquilo que ela viveu, que é um trauma muito grande. Né? Que aí a gente pode falar das consequências disso, né? Que é o quê? Depressão, ansiedade, autoestima baixo, uma autoimagem negativa sobre si, né? Ela vai ter dificuldade, né? Assim, para o resto da vida, se não cuidar e tratar na vida sexual dela, nos relacionamentos, porque os vínculos são rompidos, né? De me relacionar, de me conectar, de ter relações saudáveis, de confiar no outro, de me desenvolver. Né? E aí a gente sabe que tem a maioria dos indícios, né, de ir para substâncias, né, para o álcool, para drogas, automutilação, como a doutora Karina colocou, suicídio. Né? Então, assim, é danoso mesmo. Né? É algo profundo e que precisa ser cuidado, precisa ser diagnosticado, né, esse abuso mais precoce possível. Primeiro a prevenção, né, para que pudesse nem ocorrer. Nem ocorrer. Né? Mas ocorrendo, a prevenção saber o mais rápido possível, precocemente, um apoio psicológico, um acolhimento dessa criança e da família. Porque aí vem a família. Né? A família se sente culpada também. A Sim. mãe, como eu não vi, como eu não olhei, como eu não percebi. Né? Então, assim, e aí o lar, né, fica como se fosse uma nuvem preta ali. Todo mundo vive o segredo, não se pode falar sobre isso, porque tem angústia, tem culpa. É uma série de sentimentos. Né? Então, por isso que é importante esse apoio psicológico também, para trabalhar essas questões, para ela lidar com essas emoções. Para quê? Para que ela possa ser um adulto funcional, para que ela lide com as emoções. E outra coisa importantíssima, a gente sabe que a maioria das pessoas que foram abusadas também se tornam abusadores. Né? Então, a gente rompe o ciclo. Né? Na nossa caminhada das mulheres. Né? Sim. Não sei se você se lembra de uma companheira nossa que contou, né, que ela foi abusada pelo avô e a mãe foi abusada pelo pai. Né? Então, assim, é um ciclo. Porque a gente repete o trauma que a gente não elabora. Então, é importante elaborar os traumas para que, né, eu possa, sim, e é possível, né, ter uma vida funcional, né, uma vida de qualidade e não repetir, né, esses abusos. E, às vezes, o abuso não é nem só sexual. Né? Pode ser vários tipos de agressão, né? Vários tipos de violência contra o outro ou contra mim, como a gente falou. Né? As mutilações, o álcool, comportamentos destrutivos, né? Porque tem muito a ver com o quê? Com a culpa, né? Com raiva, com agressividade, com sentimentos que precisam ser olhados, elaborados e lidados. Perfeito, gente. Fiquei aqui sem palavras em relação à Adriana. É porque eu falo pouco, né? Não, graças a Deus, porque é isso que eu quero. Eu quero que você de casa entenda a importância de você saber de um assunto que está dentro de todos os lares, né? Tem que ser falado. Agora, se você poupar a criança, não, eu não vou falar sobre o órgão genital dela porque ela é criança, porque talvez eu vou estimular. Gente, você não vai estimular nada. Vamos parar com isso, vamos se conscientizar. Começou a ver que tem, eu falo assim, o agressor é escalado, então começa aos poucos. E a criança também, acredito que começa aos poucos, de não querer ir na casa daquele parente, isso. De querer que ele não abrace. Então eu falo assim, eu tenho uma política lá em casa, porque a principal coisa que a gente tem para dar segurança para os nossos filhos é o nosso exemplo. Eu falo assim, filha, você tem que dar bom dia, boa tarde para todo mundo, mas você não é obrigada a beijar nem sentar no colo de ninguém. Ponto. Ela tem que ter clareza do que ela está fazendo. Então, assim, essa brincadeirinha de ficar sentando no colo, de dar selinho, isso eu não faço dentro da minha casa. Cada um é livre para fazer
na casa, dentro da sua, tá? Eu tô falando que eu faço dentro da minha. Por quê? Ela faz o que eu faço. Se eu fico beijando ela, se eu tomo, no caso, meu esposo, toma banho com ela, se ela começa a ter essa outra visão, provavelmente na cabeça dela vai ser mais difícil ela identificar, porque ela vai achar que aquilo é algo natural. Então, essa é a preocupação. Como que eu vou lidar com a minha filha para ela entender o que é um abuso? Então, às vezes, eu abraço, perto ela, e se ela fala, não, vamos respeitar também o espaço da criança. Gente, a criança é um mini adulto em desenvolvimento. Tudo que você fizer durante a infância vai ser refletido na vida adulta. É óbvio. Então, eu acredito que é nesse caminho, Adriana, a prevenção, o contato interno dentro do lar, que tem que ser também sendo bem incisivo para ela ter clareza do que está acontecendo. Porque eu falo, a criança ela é bem visceral, ela acredita em tudo. Um dia eu falei assim, eu quero morrer, Rafaela. Ela começou a chorar. Ela não entendeu o momento lá, né, gente? Todo mundo é humano, quem não falou isso pro filho? E ela começou a chorar. Eu falei, mãe, você vai morrer? Eu falei, não, pelo amor de Deus, nem era isso. Aí eu entendi que tudo que eu falo, ela leva ao pé da letra. Ela não tem essa imagem... Como que é? Essa plasticidade ainda é concreto, né? Concreto. É concreto ainda, né? Então, assim, você falou de coisas muito importantes, né? Por quê? Porque, geralmente, né, os abusadores estão próximos. Por quê? Porque são pessoas que têm acesso livre à criança. E têm o quê? Uma certa confiança, né? Tanto da família quanto da criança. Então, é importante dizer sim, né? Que assim... Ninguém pode tocar. E ninguém é vovô. É papai. Né? É a babá, é a professora. E você falou de algo importantíssimo. A criança entende sempre. Né? Hoje a gente fala até da psicologia, da embriologia. Né? Então, assim, ela entende. Né? E a importância da gente ser clara desde pequena com as palavras. Né? Onde ela possa, sim, não ficar como? Confusa, porque ela é concreta. Né? Onde ela não tem essa coisa que a gente tem, né, de entender outro sentido, sim, né, de uma situação. Ela é concreta, então sim. Né? Achei linda a boneca. A boneca é incrível, porque quando a gente trabalha com criança, né, a gente trabalha com a caixa lúdica. Né, eu não trabalho já há um tempo, né, mas trabalhei muito, atendi muita criança. Então é isso, a criança, ela representa no brinquedo, que é uma das formas dela contar que ela vive um abuso sexual, é na brincadeira. Né? É na história que ela conta, é na boneca dela. Né? E existe também livrinhos, bonecas, onde os papais podem, né, usar disso para orientar também essa criança, para mostrar para essa criança, né, como ela não deixar, né, ser tocada nos órgãos, né, para ela poder entender. E outra coisa, né, que a gente estava falando sobre os familiares, né, entender e ficar de olho e ter o quê? Né? Com quem que essa criança fica? Né? É com o avô? Com quem que ela fica? O tio? Esse tio vai muito? Né? Esse tio fica quanto tempo no quarto? Né? Porque assim a gente precisa ter esse cuidado e entender que a gente não sabe o que o outro vai fazer com aquilo. Então, é esse olhar, esse cuidado. É lógico que a gente entende, porque isso não é só em classes menos privilegiadas. Isso acontece em todas as classes. Né? Porque o humano é humano, né? Independente de classe. Né? Mas a gente precisa entender, né, que às vezes é mais fácil deixar, melhor deixar uma criança na creche do que o dia inteiro com o tio ou na rua, numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, assim, ter certos cuidados também com essa criança, né? Ter um olhar diferenciado, né? Para que essa criança possa o quê? Ser protegida. Exatamente. Né? Protegida, porque, assim, os índices, né? Eu não sei dizer eles, mas eu sei que são muitos, né? Muitos, mas muitos, né? Os casos. Então, assim, poder começar a falar, quebrar tabu, conscientizar, ter políticas públicas, né? Trabalhar em conjunto, né? Sociedade, comunidade, saúde, escola, os pais, né? Ter um movimento maior. Nós precisamos de um movimento. Né? Porque é assim que tem uma transformação. Exatamente. Né? É poder empoderar também essa criança. Né? E mostrar para ela que ela tem poder também. Ela é uma criança, mas ela tem poder, né? De dizer não.
Encorajem os seus filhos, é isso Isso. que nós precisamos. Encorajar os nossos filhos e mostrar para eles o melhor caminho. E o exemplo começa com você, cuidador dessa criança, seja ela pai, mãe, tio, avós, enfim. E ficamos por aqui. Mais um programa. Esse programa, olha, gente, foi fantástico. É um assunto muito delicado, mas eu acredito que salvou muitas vidas também. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. E vou deixar um recadinho aqui. Sexta-feira, eu e a Adriana estaremos fazendo um workshop, mais 4 mulheres, chamado Workshop Ativa Mais Empoderamento e Crescimento Feminino. Vai ser um workshop incrível, das 8h30 a 1h da tarde, contará com 6 profissionais na CNMed. E tem mais um detalhe importantíssimo que eu gosto sempre de frisar. Vida Leve estará presente também, trazendo uma experiência gastronômica e mostrando para você como que é fácil ser saudável. Meu muito obrigado, grande beijo no coração, até próxima quarta-feira, espero vocês também lá no meu Instagram. Tchau, tchau, gente! Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse Rede IBTV.